Alô, meus queridos, a paz do Senhor. Eu vim aqui, fiz uma coletânea de alguns versículos, de alguns capítulos, para falar o proceder do cristão. Nós sabemos que nesse deserto que é o mundo, que o mundo é um deserto, meus amados, o mundo jaz do maligno. Se o mundo jaz do maligno, o mundo é um deserto. E a gente percebe muito quando a gente fala de família, casamento. Quem nunca passou por isso, né? Pessoas que têm problemas no casamento. E muitos, e às vezes nem só casamentos também, um filho desviado, ou então um filho nas drogas, ou então necessidade de um emprego, seja o que for. Deserto não se resume apenas em casamento, várias coisas. Mas como o nosso foco aqui é mais a família, claro que filhos fazem parte da família, o emprego faz parte da família, mas no caso do cônjuge, então nós podemos, muitas pessoas chegam até a gente e falam assim, ore por mim, eu oro, eu faço campanhas, eu subo montes, eu falo línguas, eu dou rodopio, eu faço e aconteço, e nada acontece, Wellington. Nada acontece. Então, meus amados, eu vim aqui fazer um breve resumo, o proceder de um cristão. E vamos ver isso com muita calma, tá? Em Marcos, capítulo 11, do versículo 24 ao 26, a minha versão da Bíblia é NVI, diz: portanto, eu lhes digo, Jesus falando, tudo, olha só, vamos prestar atenção, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim lhe sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Então, nesses 3, 24, 5, 6, nesses 3 simples versículos, simples que eu falo é o vício da linguagem, né? Porque nada é simples aqui na palavra do Senhor. Então, nesses 3 versículos, nós podemos dizer que tem um proceder. Jesus primeiro promete tudo que pedirmos, tá? Em oração. E depois ele continua, quando estiveres orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que também o Pai Celestial perdoe seus pecados. Então, para que a nossa oração seja escutar, Deus vai escutar a oração de qualquer um, até de um pagão. Só que ele vai atender, você não pode ter nenhum problema contra alguém não, meus amados. Eu não estou dizendo aqui, ele não está dizendo aqui que o ser humano é isento de sentimentos, de ira, de raiva. A gente não pode dormir com a ira, com a raiva. É isso que Jesus está explicando. Porque vocês, para ser atendido a sua oração, vocês têm que perdoar o próximo, senão seus pecados também não são perdoados. E Deus não ouve a pecadores. Vocês estão entendendo? Então, por aí vocês vão vendo, já começamos bem, o proceder vocês que estão buscando pelo seu cônjuge. Como vocês estão? Vocês têm algo contra alguém da família? Vocês estão assim, corroendo rancor, ódio, mágoa por um irmão de sangue ou irmão da igreja? Ou vocês não são nada de igreja nenhuma, vocês não são nem cristãos, mas vocês estão buscando pelo seu cônjuge, pela sua família. Já é um ótimo início. Deus levou vocês ao deserto. Levou justamente para que não somente vocês que estão buscando pela restauração, mas o seu cônjuge que está distante dos caminhos do Senhor. Então, por aí, nós já vamos começando bem quente. Como vocês estão diante do Senhor? Mas Wellington, eu sei que eu não estou bem, mas por isso que eu estou pedindo para que a pessoa ore pela gente. Meus amados, todos os cristãos, eles têm a obrigação do cristão é orar por todos os santos, todos crentes em Jesus.
É obrigação do cristão. Entende? O apóstolo Paulo mesmo falou que, enquanto ele estava fazendo a sua peregrinação, pregando o evangelho em Éfeso, na igreja de Corinto, em todos os lugares, ele pedia para que os irmãos orassem para ele, para que Deus abrisse os caminhos, portas, para que repudiasse aquelas pessoas que eram contra o evangelho. Vocês estão entendendo? Então a oração, ela é primordial, faz parte da vida do cristão. Agora, vocês que estão buscando pela restauração do seu cônjuge, que foi, como é que vocês estão andando? Continuando aqui, ó. No livro de 1 João, deixa eu pegar aqui. 1 João, vai demorar um pouquinho porque eu não marquei não, sabe? Vou pegar aqui, ó. Achei, 1 João. Ó, 1 João, capítulo 5, do versículo 13 ao 15. Diz assim, ó. Escrevi-lhes estas coisas aqui a vocês que creem. A vocês que creem. Escrevi-lhes essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. 14. Esta é a confiança que temos, confiança. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. 2 pontos. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedirmos. Sabemos que também o que dele pedimos. Ele nos ouve em tudo o que pedimos. Ele ouve. Mas se lembra quando falei agora mesmo em Marcos? Aqui, ó, Marcos. O que nós falamos aqui em Marcos 11? Ó, voltando lá. Marcos 11, 24. Ó, achei, ó. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creio que já receberam tudo. Tudo. Mas em 1 João diz, de acordo com a sua vontade. Qual é a vontade de Deus? A gente vai hoje em dia, nessas igrejas por aí. Gente, eu sei que eu não posso generalizar. Mas é quase que todas. Eu estaria pecando aqui se eu dissesse todas. Que estaria fazendo um falso testemunho. Mas a grande massa está quase toda levedada. A gente vê pessoas, pastores divorciados e casados com outro, pregando heresias, dizendo que se houve uma... Não diz nem por qualquer motivo. Houve uma traição. Vocês têm direito de se casar com outro. Eles esquecem do perdão. Eles esquecem que sem fé é impossível agradar a Deus. Eles esquecem que cada um pegue sua cruz por amor a Jesus e a carregue. Por isso o homem deixará família, casa, irmãos e seguir a Jesus. Quando Maria e outros chegaram, quando Jesus estava pregando, pessoas, discípulos de Jesus vieram falar, sua mãe e seus irmãos estão aí. O que Jesus falou? Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Minha mãe e meus irmãos são vocês que seguem o Pai. Então, meus amados, prioridade é o Senhor. Isso que vocês têm que notar. Eu sei que vocês que estão começando agora, que estão passando por a fase do casamento que está rompido, que é momentâneo, tá? Saibam disso. Vocês têm que ter vida de oração, vocês têm que ler, vocês têm que aprender. O eunuco falou, como eu posso entender o livro de Isaías que eu estou lendo, quando Filipe chegou até ele, se não tem quem me ensine? Então vocês têm que ler, pede a Deus que te dê sabedoria. Ele falou que dá em abundância. Então, continuando aqui. Então nós vimos, né, que tudo que pedimos ao Senhor, Ele nos dá. Já recebemos, temos que ter fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas existe o quê? De acordo com a vontade de Deus, que fala em 1 João 5. E qual é a vontade de Deus? Vocês acham que é realmente, o meu cônjuge me largou, seja o que for, por qualquer motivo, ou me largou para poder ficar sozinha ou com alguém? Largou. Ele está errado nos caminhos do Senhor. Ele largou. Ele rompeu a aliança.
Mas a aliança aqui na terra, nos céus, ela não é rompida. Por isso que é adultério se vocês se casarem com outro. Por isso que é adultério. Mas vocês dão ouvido ao que o pastor fala, as heresias dele, desse mundo. De acordo com a vontade de Deus, vocês acham que vocês que foram largados aí? Ah, mas ele está bem lá? Eu vejo uma pastora dizendo que nem existe pastora, tá, meus amados? Mas uma pastora diz que chuta que é macumba, que ele está com outra lá, eu vou viver minha vida. Vocês têm direito de fazer o que vocês quiserem da vida. Mas há consequências para isso. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você perdoe. A vontade de Deus é difícil, sim. Perdão é decisão, não é sentimento. Se fosse através de sentimento, ninguém perdoaria ninguém. Para começar. No mundo tereis aflições, tem um bom ânimo. O perdão é ter bom ânimo. Então a vontade de Deus nunca foi vocês desistirem do casamento de vocês. Porque vocês não estão desistindo do casamento de vocês. Vocês estão dizendo que Deus não pode. Que Deus é mentiroso quando fala que o homem que se divorcia de sua mulher e se casa com outra comete adultério. E que casa com a divorciada comete adultério junto com ela. Lucas 16, 18. Aprenda, meus amados, a caminhar com Cristo, não com pastores e com teólogos que pregam heresias por aí. Então vamos lá. No livro de Tiago, capítulo 5. Tiago, no capítulo 5, versículo 16, diz: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo. Primeiro, vocês têm que ter vida com Cristo. Vocês têm que se arrepender dos seus pecados. Ah, mas ele que quis se apartar, ele que me traiu, ele que me largou, ele que resolveu ficar sozinho. Em que eu tenho que me arrepender? Tem sim. Todos nós pecamos. Hoje eu estou nos caminhos do Senhor, mas Deus sempre me lembra. Lembre de onde eu te tirei o hérito. Quando meu coração estiver endurecido por alguma coisa. É isso que vocês têm que lembrar. Arrependam-se dos seus pecados. Tá? Aí diz aqui, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Aí vocês podem pensar assim, justo? Se Deus diz que não há um justo sequer, que não há ninguém que busque a Deus, então como é que pode a oração de justo ser poderosa e eficaz? Quem é justo? E aí eu faço a pergunta a vocês, quem é justo? Justos são aqueles que têm o Espírito, o selo do Espírito Santo. Pois é o Espírito de Deus que nos justifica. Tá? Quando a gente ora por alguém, a gente tem que ver os nossos caminhos como estão. Volto a dizer, Deus não atende a pecadores. Ele ouve, mas ele não atende. Então primeiro nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Tá bom? Temos que ter vida em Cristo. Temos que perdoar o pecado dos outros para que os nossos pecados também sejam perdoados. É isso que vocês têm que entender. Tá? Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Então, se vocês hoje têm fé, é graças ao Senhor. Se vocês têm fé, se vocês se arrependeram dos seus pecados, se vocês perdoaram o seu cônjuge, é porque vocês têm o Espírito de Deus e vocês estão sendo justificados pelo Espírito de Deus que habita em vocês. Vocês são uma nova criatura. Por isso que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Por isso que vocês estão aptos a interceder pelo seu cônjuge, pelo seu filho, seja o que for. Ele vai não só ouvir as suas orações, as suas súplicas, como vai atender. Continuando aqui, ó. No livro de João vou achar rápido, creio eu, né? No livro de João, eu já achei, viu? Capítulo 9. Vamos lá, capítulo 9. João 9, versículo 31. Diz assim, ó. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a vontade. A sua vontade, a vontade de Deus.
todos nós sabemos também que todos nós somos pecadores. Mas quando ele fala que Deus não ouve a pecadores, não ouve pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. Porque existe uma diferença, meus amados, entre todos nós somos pecadores, eu, todos nós, e sobre prática do pecado. Porque quem tem o selo do Espírito Santo não pratica mais os pecados. Se você diz que me ama, mas pratica as mesmas más obras dos pagãos, não há verdade em vocês. Então, é um nascer de novo. Olhem para vocês. Olhem para vocês, como é que vocês andam. Vê se há mudança em vocês. Aquele que furtava, continua furtando? Aquele que vivia mentindo, continua vivendo mentir? Aquele que vivia na frente do computador, na imoralidade sexual, continua na frente do computador e vendo essas imoralidades sexuais, ou mudou? Aquilo que outrora era maldição no computador, hoje é bênção. Então vocês podem refletir, ver, olhar para dentro de si mesmo e ver como está o agir de vocês, meus amados. Tá? E vamos lá, para não poder ficar muito longo esse vídeo, poderia falar mais muita coisa aqui, mas vamos lá. Eu coloquei aqui para não esquecer algumas coisas, né? Sem santificação ninguém verá Deus. Meus amados, não estou dizendo aqui que a gente é perfeito, não. Ah, agora tem uma auréola na cabeça, viramos santos. Não, não é isso, não. Somos pecadores, até aqueles que têm o selo do Espírito Santo. Mas nós, quando começamos a pecar, o Espírito Santo que habita em nós, a gente está entristecendo o Espírito. Há um arrependimento. A gente não vive, não convive com o pecado mais. Essa é a grande diferença. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. E lá ele foi tentado 40 dias e 40 noites. Jesus Cristo foi tentado. E Satanás se apartou dele. Mas foi momentâneo, porque depois ainda continua Satanás atormentando. Mas com Jesus é Deus. Não houve pecado em Jesus. Tanto é que Pedro chegou até ele e falou assim, aquelas coisas, ele aparta de mim, Satanás. Então, é isso que a gente tem que entender. No mundo, teremos aflições, tentações, mas nós temos o selo do Espírito Santo. Olhe para dentro de si, meus amados. Olha só, no livro de Mateus, Mateus capítulo 18, vamos lá. Mateus 18, achei. Versículo 18 ao 19. Diz assim: digo-lhes a verdade. Tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem da terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que estás nos céus. Isso se chama comunhão. Comunhão com o Pai. Repito, lá do início. Se arrependeram dos seus pecados? Perdoar o próximo para que os seus pecados também sejam perdoados? Tenham vida de orações. Chega até Deus, conversa com Ele. Porque quando diz assim, também lhes digo que se 2 concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedires, isso lhe será feito pelo Pai que está nos céus. Qualquer assunto. 2. Quem são os 2? Ah, tem que ter 2 pessoas, 3, 4. Isso aí é congregar. Isso aí tudo bem. Isso aí também faz parte. Mas quando fala 2, aí vocês falam, mas então como é que o Senhor diz que quando a gente quiser orar, entra no nosso quarto? Só está eu lá no quarto. Não. O Espírito Santo é uma pessoa, meus amados. Quando você entra no teu quarto e ora, estão 2. Você e o Espírito Santo. Vocês e o Espírito Santo. 2. E por que concordar em qualquer coisa que pedires? Porque o Espírito Santo
você tendo o Espírito Santo, vocês vão fazer aquilo de acordo com a vontade de Deus. É isso que vocês têm que entender. E Mateus 21, vamos lá. Mateus 21, capítulo 21, versículo 22. Diz assim, ó: e tudo que pedires em oração, se crerem, vocês receberão. Olha a promessa. Vocês já têm o Espírito Santo. Vocês creem. Vocês vão crer. Nós sabemos, meus amados, que para a igreja, Israel, na antiga aliança, as promessas eram terrenas. Eram terrenas. Por isso, quando a pessoa adulterava ou fornicava, eram apedrejados. Por isso que quando a pessoa fazia qualquer coisa de desobediência a Deus, aos mandamentos e decretos, mandava gafanhoto para que as suas colheitas não fossem prolíferas. Porque eles não dizimavam. Hoje, a igreja é celestial. Mas para que nós tenhamos as nossas promessas celestiais, nós temos que ter um bom proceder aqui na terra. E Deus usa pessoas. É o nosso santificar de cada dia. Agora, no livro de João, vamos lá, João, capítulo 14. João 14, 14. Diz assim: o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. O que vocês pedirem em nome do Senhor, Ele fará. Está falando para aqueles que já entenderam. De acordo com a vontade do Pai. A vontade do Pai é que vocês se casem com outra pessoa? Não, meus amados. Essa é a vontade da carne. Essa é a vontade daqueles que estão nas igrejas. Muitas igrejas, não são todas, óbvio. Mas que estão lá no púlpito, se dizem pastores. São pastores de bodes, pregando heresias. Tá? E eu vou ter uma observação aqui. Eu não ia ler isso não, mas deixa eu colocar, não faz nada demais, né? Todos nós passamos por problemas nesse mundo, pois o mundo jaz no maligno. E a paz eterna é somente na glória, pois esse mundo é um deserto. O mundo é um deserto. Vocês estão passando pelo deserto aí do casamento, um espaço do desemprego, outro espaço da saúde. Todos nós vamos passar por desertos, meus amados. Quando os cônjuges de vocês voltarem, vocês vão ter outros desertos. Não adianta. Vocês têm que agora se fortalecer em Cristo. Porque a paz nós só vamos ter quando estivermos com Jesus na glória. E Deus não nos livra das guerras, mas está conosco nas guerras. No mundo tereis aflições, Jesus já falou, mas tenhamos bom ânimo, tá? Pois Ele pode nos livrar de uma doença, de um casamento frustrado, mas nem sempre isso é de imediato, pois a disciplina é comparada ao fogo que purifica o ouro. Então, meus amados, às vezes a pessoa ora, eu quero uma Ferrari, né? Deus pode dar? Pode. Mas, de repente, aquela Ferrari, Deus não vai atender aquela oração. A pessoa, eu quero trabalhar numa multinacional, eu quero aquele emprego. Deus não vai atender a sua oração, porque sabe que você vai desviar, você vai desviar dos caminhos do Senhor. Ele sabe o que é melhor para vocês. Nosso papel é orar de acordo com a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade. Jesus não falou lá no Getsemane que Pai, afasta de mim, mas que seja feita a tua vontade. A gente pede, meus amados, mas a vontade é de Deus. Aqui, olha só. Coloquei. O apóstolo Paulo já nos advertiu. 2 Coríntios, vamos lá, meus amados, para terminar. 2 Coríntios. Achei. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo do 7 ao 9. 12, do versículo 7 ao 9. Diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que os tirasse de mim. Olha, o apóstolo Paulo orou
pediu. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Meus amados, tenham paciência, esperança, perseverem. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Aquilo que vocês estão pedindo ao Senhor hoje, se está demorando ou não, creiam. É só vocês estudarem as Escrituras e verem qual é a vontade de Deus. Vocês acham que a vontade de Deus é abençoar um casamento depois de um divórcio com outra pessoa? Não, meus amados. E o pior, se vocês fizerem isso, e se vocês porventura estiverem, eu estou prosperando, esse meu outro cônjuge é uma bênção, meus amados, não é, meus amados. Se vocês realmente são um dos eleitos de Deus, Deus vai incomodar vocês. É isso que vocês têm que entender. Eu acho engraçado que nesse mundo existe muita ignorância, né? Eu não creio, e respeito quem crê no livre-arbítrio. Eu não creio eu creio na predestinação. Eu creio na predestinação porque tudo já foi predestinado por Deus. Aí tem os ignorantes, eu voto até ignorantes, né? Que são aquelas pessoas que deturpam o ensinamento. Essas pessoas que creem na predestinação, eles são heréticos, porque eles podem viver a vida de qualquer maneira, já que eu sou salvo. Não, isso não existe, meus amados. Quem é predestinado, quem é um eleito de Deus, passa a fazer as obras de Deus. Nós não somos salvos porque nós fazemos as obras. Não. Nós fazemos as obras porque somos salvos. Então, tomem cuidado, meus amados, com essas pessoas que são as ignorantes na palavra do Senhor. Olha só, no livro de Isaías, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu pego aqui, Isaías 46, para finalizar agora vai acabar. Achei rapidinho, caramba. Isaías, no livro capítulo 46, versículo 9 ao 10. Eu coloquei assim, no livro do profeta Isaías, anuncia que tudo já está decretado. Que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Portanto, não adianta andarmos ansiosos, pois o importante é obedecer. Olha o que diz o livro de Isaías no capítulo 46, versículo 9 ao 10. Preste atenção, para terminar. Lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus, e não há nenhum outro. Eu sou Deus, e não há nenhum como eu. Desde o início, faço conhecido o fim. Desde tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada. Tudo que tem que acontecer, vai acontecer. O Héritos aqui está falando do final dos tempos, que tudo já está predestinado, os eleitos em Cristo, a igreja ser arrebatada. É isso que está falando o livro de Isaías. Eu sei, meus amados, que é isso. Mas isso é uma forma de dizer que nós não precisamos andar ansiosos pelo dia da manhã. Se eu não me engano, é Provérbios que diz, 16, no capítulo 16, que diz, cabe ao homem fazer planos. Vocês fazem planos. Vocês podem fazer planos de viajar, vocês podem fazer planos de trabalhar numa multinacional, numa loja, vocês podem fazer planos de malhar, vocês podem fazer planos de casar com uma outra pessoa depois do divórcio. Vocês podem fazer planos, vocês têm ali a vontade de vocês. Cabe ao ser humano fazer planos, mas quem dirige os passos é Deus. Deus inclina o coração do rei. Então, meus amados, pega essa palavra. Como está a vida de vocês? Olhem, reflitam. Como vocês andam com o Senhor?
Não é errado vocês pedirem alguém para orar por vocês, pelo casamento de vocês. Mas Deus quer falar com vocês. É com vocês que Deus quer falar. Ele está chamando vocês para ter intimidade com Ele. Arrependam-se dos seus pecados. Reflitam. Leiam o Novo Testamento. Comece pelo Novo Testamento. Ou se vocês quiserem começar pelo Antigo, quem sou eu para poder falar por onde vocês devem começar? Mas leiam. Estudem. Tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês, meus amados. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Kadosh, Kadosh, Ata. Kadosh, Kadosh, Ata. Worship before you, Lord. I'm down on my knees, giving you all my days, my God, my King. I will praise you forever, Lord, for you are Adonai. You alone, Yeshua, are the joy of my life. Kadosh, 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 Ata. Kadosh, Kadosh, Ata. Kadosh, 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 Ata. Kadosh, Kadosh, Ata. Kadosh, Ata. Kadosh, Kadosh, Ata. Kadosh, 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 Ata. Kadosh, Kadosh.